Olá, então hoje nós vamos conversar sobre ritmicidade. E quem eu trouxe aqui como convidado para falar sobre ritmicidade é o Fabiano, que é biólogo, fez o programa ProfBio no laboratório e ele é de uma cidade muito importante, que é Piracaia. E eu vou pedir para ele se apresentar e nós vamos conversar sobre ritmicidade. Fabiano. Obrigado, professora. Bem, a professora já falou, meu nome é Fabiano, eu sou um homem alto, moreno, olhos e cabelos castanhos, eu uso óculos e hoje eu estou aqui para conversar com vocês um pouco sobre ritmicidade e cronotipo. Então, acho que a primeira coisa é começar a diferenciar o que é ritmicidade e o que é cronotipo. Você disse que existem diferentes ritmicidades, diferentes cronotipos. O que que significa isso? Então, professora, existem pessoas que têm uma predisposição maior pelo período da manhã. Elas gostam de dormir mais cedo, acordam mais cedo, têm mais energia durante a manhã. Já pessoas têm mais isso à tarde, elas vão dormir mais tarde, acordam mais tarde. Então, cada uma tem o seu ritmo de acordo com o seu ciclo pessoal. E existem pessoas que são indiferentes, elas funcionam muito bem em qualquer um dos ritmos. E isso vai ter um impacto muito grande na vida, porque uma pessoa que tem um ritmo melhor para a tarde, se ela precisa acordar muito cedo para trabalhar, isso vai impactar na saúde, vai impactar na forma com que ela trabalha, vai impactar na qualidade de vida dela. E a mesma coisa o contrário. Quem acorda muito cedo, tem essa preferência, não vai ter um bom rendimento no finalzinho da tarde, começo da noite. E que adianta eu saber sobre isso? Eu vou ficar mais angustiada porque eu tenho que acordar cedo? Por exemplo, se eu trabalho numa cidade Uhum. que só tem escola no período super cedo, às Uhum. 7 da manhã. O que isso vai impactar se eu sou do tipo que tem o predomínio da maior atividade no período da tarde? Como que eu posso trabalhar com isso? Bem, você pode começar a ajustar a sua rotina. Por quê? Porque todo ciclo ele vai ser baseado em ritmo e você pode ajustar o seu ritmo. Então, por mais que a princípio seja difícil, você se adeque. Um exemplo que eu gosto de dar, eu acho muito legal, era quando nós tínhamos horário de verão. No começo as pessoas sofriam muito até que chegavam um certo período, elas já estavam adequadas ao horário de verão, elas já estavam bem com o horário de verão. E isso permitia que elas já se habituassem com isso. O que acontecia depois de um período, quando acabava o horário de verão? Elas tinham que novamente modificar sua rotina, modificar o seu ciclo para continuar ficando bem. Uhum. Então, isso é possível, é passível de ser ajustado, mas principalmente é possível que você, vendo seus hábitos, vendo o que você faz, você consiga ajustar melhor esse ritmo para que você fique bem durante todo o ano. Porque esse ritmo vai variar durante o ano, porque durante o ano a gente tem uma variação da quantidade de luz que chega à Terra. Uhum. Então nós temos períodos com mais luz, períodos com menos luz, e isso influencia diretamente dentro dos nossos ritmos e ciclos. Tá, então é interessante, vamos ver se eu entendi. Então é interessante eu ter o conhecimento de qual é o meu perfil, qual é o meu cronotipo, né, para saber qual é a minha melhor ritmicidade. E mesmo que eu tenha que acordar cedo e eu sou um pouco mais lenta de manhã, em vez de eu passar meu período da tarde dormindo, eu sei que à tarde eu sou mais ativa, eu só dou um cochilinho e faço as minhas atividades com mais afinco no período da tarde e consigo dormir mais cedo. Perfeito, porque você vai habituando o teu corpo, porque na verdade o ciclo sono-vigília, ele vai ser mediado por diversos tipos de hormônio, pela quantidade de luz, como eu já falei. Então o que acontece? Você vai entrando, colocando o seu corpo dentro de um ritmo que vai ser o melhor para você. Mas o importante é que você tenha esse conhecimento para quê? Para você poder identificar. Às vezes você fala assim: "Nossa, eu fico tão cansado de manhã, eu fico tão cansado à tarde". Por quê? E quando você vai analisar a sua rotina, você vê que algumas coisas ali poderiam ser modificadas para facilitar a tua vida, inclusive. Sim, tem muitas pessoas, vê se faz sentido o que eu vou comentar com você. Tem muitas pessoas que, por exemplo, elas têm o perfil de gostar de trabalhar à tarde, Uhum. né? Só que tem que estar cedo no trabalho.
E perfeito. aí chega à tarde, 5 em casa, 5 horas mais ou menos, toma um lanchinho e dorme até às 8, 9 horas. Isso Uhum, bagunçou tudo, porque aí não vai conseguir dormir cedo e vai perfeito. manter esse mal-estar o tempo todo, que vai prejudicar o rendimento, vai prejudicar o humor, vai prejudicar o Sim. bem-estar desse indivíduo no ambiente de trabalho, no S ambiente laboral, na escola, coisas assim, tá, é isso? É isso. Inclusive, é interessante porque as pessoas acabam utilizando a seguinte frase: "Ah, eu sou noturno". E não existe seres humanos noturnos. Uhum, Existem animais noturnos, e acho que a maior prova que o ser humano não é noturno é que, se apagar todas as luzes, a gente não enxerga nada, nós não temos visão noturna. uhum, Então, as pessoas que se dizem noturnas, na verdade, elas estão muito mais dentro desse tipo intermediário, que vai se adaptar a qualquer um deles. Porém, se ela se adequar, como você disse, não dormir nos horários que não deveria e conseguir entrar nesse ritmo, ela vai ter um desempenho melhor, ela vai ter uma qualidade de vida melhor, inclusive vai melhorar a sua saúde. Por quê? Porque esse desequilíbrio de sono, esse desequilíbrio de ciclos, ele causa problemas de saúde. uhum. Por exemplo, isso pode ser um fator desencadeante para estresse, isso pode ser um fator desencadeante para doenças autoimunes, isso pode ser um fator desencadeante para diversas coisas. Hipertensão tem a ver? Sim, hipertensão tem muito a ver. Por quê? Porque o nosso coração, ele também está dentro desse ritmo, ele também sofre o efeito de hormônios. E tudo isso, se o seu ritmo estiver desregulado, vai ficar desregulado. É, um exemplo, uma pessoa que passa a noite vendo séries, a- dorme muito pouco, acorda no outro dia, ela passa todo esse dia arrastado, em algum momento ela vai ter que dormir e não vai dormir de novo à noite. E isso vai alterando todo o ciclo dela. Então, mais uma forma de pensar, por exemplo, então, se eu sei que a minha genética está relacionada com a minha afinidade ou minha disposição no período da manhã ou à tarde, ou é indiferente, Uhum. independente, ou mesmo considerando e tendo conhecimento da minha genética, eu posso ter alterações comportamentais que vão me trazer um bem-estar e eu vou conseguir conviver de uma forma adequada nesse ambiente que seria inadequado para mim? Perfeito. Então, como que eu consigo uma pessoa que eu vou insistir nessa pessoa Uhum. que é do período da tarde, porque é o mais comum que a gente tem de pessoas que têm insônia, né? Sim. São pessoas que gostariam de entrar no trabalho às 10 ou às 2 horas da tarde e sair às 10 horas da noite, porque é o momento que se sentem melhor. Uhum. E é a maioria que reclama de insônia, reclama de não ser produtivo de manhã, porque Sim. fica ali das 8 ao meio-dia, sem conseguir fazer nada. De fato, essa pessoa não consegue fazer nada, Sim. porque ela não consegue se concentrar, ela tem confusão, ela não tem um raciocínio adequado. Então, considerando que ela não vai mais cochilar, vamos dizer, das Uhum. 5 às 8 da noite, como que nós podemos, ajudar essa pessoa a, respeitando a sua ritmicidade, ela entender que ela consegue dormir mais cedo e ela consegue, aos poucos, melhorando o seu bem-estar no momento de levantar, no momento do ao acordar. Como que a gente pode ajudar essa pessoa? Bem, a primeira coisa é a pessoa ter consciência do ritmo que ela tem e do que ela está fazendo. Uhum, Esse é o primeiro ponto. Segundo, ela tendo consciência disso, ela pode começar a modificar algumas coisas no seu comportamento. Como, por exemplo, aquele cochilinho à tarde. Vamos começar a diminuir ou até mesmo parar com ele? Vamos colocar outras atividades onde você pode ter um gasto de energia maior nesse período, ao invés de dormir, para que você tenha sono mais cedo? uhum, Então, assim, uma estratégia muito interessante se a pessoa sair do trabalho, ela ir para uma academia, ela praticar atividade física, ela fazer alguma coisa que vá aproveitar essa energia que ela tem nesse horário para cansar o seu corpo, para deixar seu corpo produtivo, não necessariamente foi no trabalho, mas foi produtivo para a qualidade de vida e para a saúde dela, e com isso ela ter sono mais cedo, por hum, exemplo. Uma,
Muitas pessoas fazem assim, acordam muito cedo, vão para academia de manhã para depois ir trabalhar. Então, quem tem esse ritmo que vai pegar o período da manhã inteiro, é perfeito você fazer isso. Porque você vai produzir, vai para o trabalho, produz e você vai dormir no horário que você precisa. Da tarde é a mesma coisa. Quem tem essa facilidade com o período da tarde, vai conseguir acordar 5 horas da manhã para academia? Não vai, mas ela vai se dar muito bem às 4, 5 horas indo para academia. Então, talvez tirar esse cochilo, colocar atividade física e com isso ir modificando não só é, o seu comportamento mesmo em relação a atividades, mas até o seu comportamento alimentar. Por exemplo, você não vai comer uma feijoada às 8 horas da noite para dormir às 9. Não faz sentido. Você tem que Uhum. ter alimentos leves, você tem que ter todo um preparo para o sono, e esse preparo também tem a ver com você se conhecer, com saber, olha, eu preciso dormir tanto, eu preciso dormir tantas horas, eu sei que aqui é o melhor horário, e você vai fazer os ajustes que precisa. E se eu pensar em luminosidade na minha casa em relação à claridade da Uhum, noite, para ficar acordado até às 11 ou uhum. para conseguir ficar sonolento às 11 da noite, a pessoa que não consegue. Tem Sim. alguma indicação em relação a isso? Tem, Sugestão? eu gosto de dar exemplo dos pássaros. Uhum, Nós vivemos próximo a aves. E se vocês repararem, você reparar as aves, elas fazem o quê? Quando dá 5, 5 e pouquinho da tarde, no horário convencional, elas ficam muito agitadas, já vão para os seus ninhos, e daí você vê aquele silêncio. uhum, Por quê? Porque é a hora que começa a baixar a luminosidade do dia. E isso funciona para gente. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade que a gente tem luz o tempo inteiro. A gente tem a questão das telas, a gente olha para computador, para telefone, essa luz que vem direto no olho. E essa luz vai influenciar tanto na produção quanto na liberação da melatonina, uhum. Melatonina que ajuda a que é induzir o o sono e hormônio diminuir o cortisol, é isso? exato, que é o hormônio responsável por isso, Pelo eu pelo costumo sono. dizer que a gente fica bem com a pele quando a gente dorme banhado por uma boa quantidade de melatonina, né. Hum, Então permitir que ela suba bastante, na ausência da luz. sim. Uma pergunta, então ao longo do ano eu consigo ir me ajustando, porque mesmo no Brasil, que nós não temos diferenças tão grandes da intensidade solar, como países como a Áustria, por exemplo, que no inverno é das 10 às 16 só que tem sol, Uhum, mas no Brasil a gente tem alterações importantes no sim. próprio continente, né. A gente vai tendo um arraste do horário de dormir, mesmo considerando a ausência ou presença do, horário de verão, é Sim. isso? É, na verdade, alguns estudos já mostraram que se você ficar exposto à luz o tempo todo, você vai tendo esse arrasto naturalmente. Uhum, E o que vai nos regular é a presença ou ausência de luz. tá. Então a gente sabe que no verão nós temos muito mais luz do que no inverno. Como você disse, não é o caso que nós temos, por exemplo, dos países nórdicos, que às vezes eles têm 3, 4, 5 horas de luz durante o dia no período de inverno. Uhum, E esse é um dos problemas, por exemplo, do alto índice de suicídios nesse país. uhum. A falta de luz solar, a falta disso tudo vai causar outros problemas que podem levar pessoas até a depressão. Tá, então, espera aí, então tem 2 pontos importantes aí que seria interessante a gente conversar também. Uhum. Esses países que têm ausência de luz, ou maior quantidade, ou em momentos, por exemplo, inverno, Sim, que a ausência ou a intensidade solar é menor, menor. eu vou ter uma maior produção de melatonina. O excesso de melatonina pode levar à depressão? Não o excesso de melatonina em si, mas o que acontece? Você começa a fugir do que seria o ritmo natural. E isso pode impactar em outras coisas. Por exemplo, a falta de sono pode ser um dos fatores desencadeantes para questões depressivas, para questões de ansiedade. Não necessariamente a falta da melatonina. Mas é importante salientar o quê? A rotina é algo muito importante. E muitas vezes a gente esquece disso. A rotina ela faz parte da nossa vida, por quê? Por conta dos ritmos, por conta dos ciclos. O que é a rotina senão
a repetição de algumas coisas em horários pré-determinados. E é o que acontece com o sono, é o que acontece, por exemplo, com o ciclo menstrual em mulheres, é o que acontece com o nosso ritmo até anual em relação às estações do ano. Uhum. Então, manter essa rotina é importante e entender que rotina não é algo ruim. Rotina ela pode ser muito boa, inclusive ela é um passo muito importante para o tratamento de algumas condições psicológicas. Você estabelecer uma rotina de exercícios, uma rotina de hobbies, uma rotina de atividades prazerosas, para que você mantenha a sua saúde. Então está muito mais ligado a essa questão da rotina do que ao excesso. Então eu posso interpretar que se eu tenho conhecimento de qual é o meu cronotipo Uhum, genético, eu tenho conhecimento qual é a minha rotina laboral, minha rotina anual, eu tenho conhecimento do país que eu moro, a cidade que eu moro, intensidade solar e tudo mais, eu consigo respeitar a minha ritmicidade e estabelecer, critérios, horários, de uma forma positiva para o meu bem-estar, para o meu melhor rendimento, para o meu humor, para que ele fique bem, juntando, obviamente, esse conhecimento de ritmicidade com uma boa qualidade do sono, uma boa alimentação, escolher uma boa atividade física que uhum, respeita o meu corpo também. Então, a hora que eu estou determinando esses tipos de práticas no meu dia a dia, independente se é segunda ou se é domingo, eu vou estar focada no meu bem-estar, no meu rendimento, e com isso eu vou poder viver melhor, vou poder lutar menos com o meu mau humor, com a minha raiva, com os meus ódios que aparecem eventualmente, e por vezes a gente não tem nem da onde veio tudo isso, né? uhum. Isso vai ajudar toda essa minha situação do meu cotidiano? Não vou ficar esperando só aposentar para viver bem? Não, vai se ajustar perfeitamente. Por quê? É, porque quando você consegue entender o seu horário de trabalho, você consegue entender a sua rotina, você consegue entender o seu ritmo natural, você consegue fazer o quê? Encaixar essas atividades de uma maneira em que você vai ficar bem. Uhum, Então, por exemplo, você pode ter momentos de relaxamento durante o período de trabalho. Pequenos momentos onde você vai desligar, vai acalmar, vai parar. Às vezes, você consegue encaixar a famosa siesta que alguns países já colocaram pós o almoço, aquela relaxadinha de seus 15, 20 minutos que você dá uma cochilada e volta revigorado. Tem uhum, gente que se sente bem fazendo isso, tem gente que não. Vai depender de você conseguir encaixar. Então, quando você tem conhecimento, você consegue manipular essas coisas, você consegue uhum, manipular sua hora de dormir, sua hora de acordar, teu período de trabalho, teu momento de lazer, que é muito importante, o seu hobby, algo prazeroso. Se você consegue juntar isso com atividade física, melhor ainda. As pessoas que têm como hobby atividade física, elas têm uma qualidade de vida melhor. Porque elas conseguem fazer duas coisas ao mesmo tempo, que é o quê? Se divertir, ter prazer e melhorar sua qualidade de saúde. Então, eu ia seria interessante depois, né, o pessoal Uhum. que gostaria de saber mais entrar em contato com você, mas também acho que nós podemos convidar as pessoas a entender ou conhecer a sua ritmicidade, conhecer o seu cronotipo. Como que as pessoas podem fazer isso e identificar qual é o seu cronotipo? Nós vamos deixar nas atividades complementares o endereço de um site do Instituto do Sono. Lá tem um teste online, pode ser feito por qualquer um, e vai falar qual o seu cronotipo, se ele é vespertino, matutino ou intermediário. A partir desse conhecimento, sabendo o seu ritmo de vida, sabendo as suas necessidades, você já pode começar a repensar toda a sua questão de atividade, de rotina, para que você tenha uma qualidade de vida melhor. Então vamos encerrar e eu acredito que os principais pontos nós já levantamos e o pessoal pode escrever para gente para ter dúvidas, escrever para você para saber mais sobre, e a gente agradece a sua vinda, o seu tempo, a sua disposição, a sua clareza, Obrigado, professor. e muito obrigado, Fabiano. Obrigado, eu estou à disposição, caso alguém tenha alguma dúvida. Muito Obrigada. obrigado.